Você já parou para pensar por que você compra certos produtos e não outros? A famosa frase, né? Você prefere Coca-Cola ou Pepsi? Por que tudo isso faz sentido? É por conta de uma coisa só. Por conta do inconsciente coletivo. E Carl Jung já falava muito sobre o inconsciente coletivo e é disso que eu quero trazer um pouco da minha visão aqui para esse vídeo. Porque uma empresa é feita de pessoas. Os seus clientes são pessoas, os seus colaboradores são pessoas, os seus fornecedores são pessoas, todo mundo que rodeia você invariavelmente são pessoas. E o inconsciente coletivo é extremamente atrelado com pessoas, aliás, é feito de pessoas e de mentes diferentes. O porquê você compra o que compra e por que você sente sensações diferentes quando compra algo, quando compra produto A e não o produto B. Isso tem explicação e eu quero te passar aqui nesse vídeo. De forma muito rápida, é claro, porque se você for estudar Carl Jung de uma maneira muito detalhada, você acaba ficando louco da situação. Mas de uma maneira muito breve e pouco detalhada, o inconsciente coletivo, ele é aquele inconsciente em que todas as pessoas habitam. Parece que todo mundo decidiu que a partir de tal momento, tal símbolo vai simbolizar tal coisa. Por exemplo, uma cruz, que é um símbolo religioso. O porquê que uma cruz ele representa um símbolo religioso? Porque Cristo morreu numa cruz. Tá tudo certo. Essa é uma explicação válida, mas todos aceitarem que aquele simbolismo, aquele símbolo representa o cristianismo como um todo, com pequenas variações, isso é chamado de inconsciente coletivo. O porquê que nós preferimos, aí partindo um pouco mais para o lado empresarial, porquê que nós somos de certas maneiras, porquê que sábado e domingo, por exemplo, são dias em que a maioria das pessoas não trabalha. Isso está no inconsciente coletivo. E eu disse, a maioria, tem gente que trabalha de sábado e domingo, mas o porquê que essa convenção coletiva que ninguém iniciou e que ninguém pediu para ser iniciada existe? Por conta de uma coisa, o inconsciente coletivo. Ele é uma coletânea de símbolos, de simbolismo, de padrões que o ser humano acha que deve levar em consideração. É o inconsciente de todos virando uma trama e fazendo coisas virarem verdades absolutas. E isso não é uma coisa que você consegue pegar, não é uma coisa palpável, é uma coisa muito mais inconsciente, tá certo? Então, para qualquer leigo e até para mim, se eu começar a tentar desvendar o inconsciente coletivo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas existem algumas situações em que o inconsciente coletivo ele se mostra. Por exemplo, a figura de um herói. O porquê que o herói é do jeito que é. O porquê que o herói ele é aquela personificação do homem, entre aspas, perfeito, de um homem musculoso, de um homem forte, corajoso e que topa qualquer briga e qualquer situação para salvar pessoas indefesas. Essa é uma imagem formada sobre uma pessoa corajosa, um homem corajoso, uma mulher corajosa, uma super-heroína. Isso nada mais é do que o inconsciente coletivo agindo. A figura de uma mãe, de um pai, dos pais de uma criança indefesa. Por quê que os pais devem amar os filhos? Por que que a mãe deve cuidar daquela criação que foi dada a ela? É muito mais profundo essa resposta do que simplesmente falar, porque a mãe que gerou e a mãe precisa cuidar. Tá, mas aonde está escrito que isso tem que ser dessa forma?
Porque eu amo incondicionalmente o meu filho. Tá certo, você ama incondicionalmente seu filho, mas muitas mães não amam dessa maneira o filho. E por que mesmo assim cuidam, mesmo assim tratam dessa figura do filho? Isso é um questionamento profundo e que não deve ser levado como um argumento raso. É o inconsciente coletivo agindo. A figura de um vilão, o porquê que o vilão é tão importante para contrapor o herói. O vilão faz parte do oposto do herói. Sem o vilão, o herói não se sustenta. Por que que o vilão é como é? Não à toa, isso atinge tanto o inconsciente, o inconsciente que está lá embaixo de várias e várias camadas da nossa mente. Isso atinge o inconsciente porque, de fato, é uma coisa muito difícil de ser decifrada e que vem de muitas gerações atrás. Vem de milhares de gerações atrás que o homem deu como verdadeira. Ele tanto atinge o inconsciente que os filmes que mais colam na gente, nos seres humanos, nos espectadores, são os filmes de super-heróis, são os filmes em que você tem o herói, o mocinho, e o vilão, que é o mal, o carrasco da situação, porque no inconsciente você é relembrado de todos esses simbolismos, de todas essas coisas que vêm dos seus ancestrais. É como se você olhasse para trás e visse ali uma certa comunicação com os seus ancestrais. Mas agora, como que eu levo isso para minha empresa? Como que eu levo isso para o meu dia a dia de comerciante? Eu que preciso liderar uma equipe e que preciso vender, que tenho comércio, que preciso fazer tudo certinho. Olha só, as empresas, elas, principalmente as que têm um capital muito alto, as maiores empresas do mundo, elas levam isso muito a sério. O inconsciente coletivo atinge os clientes de uma maneira imperceptível. Então, esses dias eu me peguei abrindo, por exemplo, o iFood e ficando indeciso no que eu ia pedir. Então eu não sabia se eu queria pedir uma pizza, uma comida japonesa, enfim, não sabia o que eu queria pedir e fiquei rolando para baixo e para cima aquele feed do iFood em que mostra todos os restaurantes. No final das contas eu enchi o saco, enchi a paciência, já estava com fome e o que eu fui pedir? McDonald's. E McDonald's, por que McDonald's? É por um acaso? É claro que não. O McDonald's ele está tão enraizado na nossa mente como quase algo onipresente ali, que a gente acaba dando escolha para o que a gente já conhece e não às vezes para aquele restaurante local ou para aquele restaurante menor, porque ele já caiu no inconsciente coletivo. Todo mundo que fica indeciso no que pedir vai e pede McDonald's. Se você precisa pedir um lanche fora de hora, você sabe que o McDonald's está ali e o McDonald's é o primeiro que vem na sua cabeça. Esse é o inconsciente coletivo agindo. Você entende e a sociedade entende, goste você ou não de McDonald's, que o McDonald's é a primeira opção que vem na nossa cabeça. Olha só, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é outro caso, se não tão disparado quanto o McDonald's, quase tanto quanto o Mac em si. A Coca-Cola, eu que tenho loja de conveniência, trabalho com isso, esse é um dos meus ramos de atuação. A minha loja de conveniência, é claro que eu tenho acesso aos números das lojas, enfim. E enquanto eu vendo 2 latinhas de Sprite, eu vendo 50 latinhas de Coca-Cola. E aí eu te faço uma pergunta: a Coca-Cola, ela é 25 vezes mais gostosa do que a Sprite? Ou ela só caiu no inconsciente coletivo, caiu
como a gente diria num português mais comum, caiu na lábia do povo. Todo mundo fala de Coca-Cola e quando você fica indeciso no que pegar, você vai lá e acaba pegando uma Coca-Cola. O próprio garçom no restaurante já te pergunta: você quer uma Coca? Ele não te dá a opção do Guaraná, da Sprite, da Fanta ou de uma água, sei lá. Ele vai diretamente na Coca-Cola, porque para ele também está no inconsciente que a Coca-Cola é a mais pedida, é a mais famosa. Mas da onde vem isso? Isso vem de uma construção gigantesca que atravessa gerações. A Coca-Cola, se eu não me engano, ela faz uma propaganda, uma publicidade muito forte desde os anos 60 e não teria medo de falar dos anos 50. Coca-Cola, ela sempre está estimulando o consumidor, mesmo que você não perceba, a pedir uma Coca-Cola e ela se faz ser a primeira do cardápio, ela se faz ser a primeira na mente das pessoas. E não é de hoje. Se a gente estiver falando dos anos 50, fazem 75 anos que a Coca-Cola é essa potência toda na questão da publicidade. Red Bull, mesma coisa, tem algumas marcas que são sinônimos. Por quê? Porque investem muito em publicidade e acabam caindo no inconsciente coletivo, acabam caindo nessa rede que todas as empresas querem estar, porque é uma rede que se vende sozinha. Olha só, em certos distribuidores, eu tenho pedido mínimo para fazer com as minhas lojas de conveniência. E quando eu não tenho um pedido mínimo, por exemplo, R$1.000, para ele me entregar na loja de conveniência tal, aquele pedido. Se eu não consigo atingir os R$1.000, o que eu faço? Eu coloco em Coca-Cola. Por quê? Porque eu sei que a Coca-Cola vai vender, não é um produto que vai ficar ali empacado. É a mesma coisa com os lanches do McDonald's. Eles sabem que o Big Mac não vai ficar empacado, que o quarteirão não vai ficar empacado, o próprio McDonald's não fica empacado, porque é uma lembrança muito forte na mente das pessoas. A maioria das vezes que você compra alguma coisa ou decide comprar alguma coisa, na realidade, na verdade, você não está decidindo nada, meu amigo. Você está sendo levado por algo maior, por um inconsciente coletivo. Quando você decide comprar um tênis da Nike, você está sendo levado por um inconsciente coletivo. A Nike mesmo, olha só, ela atinge o arquétipo do herói ipsis literis. A Nike é uma deusa, é uma heroína que tem ali no seu logo aquelas asas de uma deusa veloz que corre muito, que batalha, enfim. E tudo por conta do arquétipo de herói. Quando a gente fala do arquétipo de herói, atinge diretamente o nosso cérebro inconsciente, o primitivo dos negócios, o primitivo do nosso pensamento, o que está lá embaixo e que a gente não percebe que a gente está sendo levado. É por isso que você tem hábitos de comportamentos que são muito seus. Por que 90% das pessoas da classe B ou classe A aqui no Brasil compram um iPhone, compram um celular da Apple por status, mas simplesmente por status? Não, eles são levados a fazerem parte desse inconsciente coletivo. Que para você ser considerado classe A de verdade, você precisa ter um iPhone e não um Samsung ou qualquer outro celular. Você pode questionar tudo isso, você pode ser um outsider de tudo isso, você pode não comprar o iPhone sendo classe A, você pode não comprar Nike sendo levado por todo mundo, você pode não gostar de McDonald's, mas fato é, a gente não pode falar que isso não existe. Isso existe e os consumidores são levados o tempo inteiro a consumir pelo inconsciente coletivo.
Marcas fortes utilizam arquétipos fortes. E relembrando o que são arquétipos, são essas identidades que o ser humano dá para tudo, que estão guardadas no inconsciente coletivo. Marcas fortes criam arquétipos fortes. Da próxima vez que você vê uma marca bilionária, milionária, preste atenção em qual arquétipo ela está querendo explorar, qual é a persona da marca, aonde ela está querendo atingir. Olha só, no meu ramo, aqui no ramo além de conveniência, tem o posto de combustível, e no meu ramo você tem as 3 principais distribuidoras, a BR, a Shell e a Ipiranga. Aí você tem as menores, a Ali, enfim, outras, mas vamos falar dessas 3 principais que compreendem 90% do mercado de distribuição fechado. Você tem o posicionamento, o arquétipo das marcas muito consolidado. Você tem uma Shell querendo pegar um público mais específico, um público de apaixonados por carro, um público de pessoas mais velhas, explorando arquétipos mais considerados mais velhos. Você tem a Ipiranga querendo pegar a fatia de mercado das pessoas jovens, querendo atingir no arquétipo de pessoas jovens, no inconsciente coletivo do jovem. E você tem a BR que fica no meio termo ali, não tanto com pessoas jovens, mas não tanto com pessoas mais de idade, com pessoas ali que estão nos seus 40, 45 anos. Isso é muito forte, isso é um posicionamento estratégico perfeito e essas marcas fazem isso a todo momento. Ao invés de ficarem brigando entre si, elas resolveram cada uma morder a sua fatia do mercado e tá tudo bem com isso. Existe concorrência do mesmo jeito, só existe o inconsciente coletivo querendo trazer algo a mais. O inconsciente coletivo trazendo que abastecer no posto Ipiranga é muito mais, você é muito mais descolado, e abastecer num posto Shell você é uma classe mais elitizada, uma classe que cuida mais do carro, que geralmente tem aquele carrão, e você tem que abastecer na BR, você é uma pessoa de meia idade, mas entre o meio termo descontraído e conservador. Essas marcas fazem isso de propósito. Então quando eu falo que você tem a escolha do que você vai comprar, do que você vai consumir, na verdade a escolha muito mais está no seu inconsciente do que no seu consciente. Você, no final das contas, escolhe pouca coisa. Você, no final das contas, o livre-arbítrio não é tão livre assim, pelo menos nos seres humanos. Agora vamos olhar as empresas também de dentro para fora, os colaboradores das empresas. Quando eu falo, e já disse aqui em vídeos passados, que as empresas elas são reflexo do dono, por que eu falo isso? Porque qual é o inconsciente coletivo que o dono está querendo colocar dentro da empresa? O dono da empresa é uma pessoa displicente, é uma mulher ou um cara displicente com as finanças da empresa? O dono é uma pessoa folgada? O dono é uma pessoa que não ajuda em nada, só fica dando ordens? O dono é aquela pessoa que precisa mandar nas situações mesmo sem saber o que está falando? A empresa vai ser da mesma maneira. O dono é lento, a empresa vai ser lenta. A empresa vai tomar decisões morosas, que demoram muito tempo e não saem do papel. Agora, se o líder, o dono da empresa, de fato é uma pessoa rápida, uma pessoa para frente, proativa, que gosta das coisas corretas, os seus colaboradores vão ser da mesma forma. Isso não vai acontecer da noite por dia. Lembra que eu falei que o inconsciente coletivo é algo que perdura por gerações? Olha a Coca-Cola fazendo 75 anos para chegar no patamar que ela está hoje. E você achando que vai mudar alguma coisa em um mês. Não, isso não muda. O seu hábito precisa mudar, a sua maneira de enxergar a tua empresa precisa mudar, para aí sim, pouco a pouco, as pessoas que estão sobre a sua liderança possam, de fato, mudar junto com você.
E aí, mais uma pergunta, já que a gente falou tanto do arquétipo do herói. Dentro da sua empresa, quem é o arquétipo do herói? Quem é o arquétipo da pessoa que não pode falhar em nenhum momento? Quem é o arquétipo daquela pessoa que precisa estar disposta mesmo quando todo mundo está esmorecendo? É o dono, o líder, ou seja, você é o espelho para todas as situações. Se você esmurece, a sua empresa esmurece junto. Se você toma decisões deturpadas de comum acordo com a sua consciência, se você faz algo errado e para sua consciência tá tudo ok, você vai tomar calote do mesmo jeito. Quem entende isso, quem entende do comportamento humano, faz a empresa girar com muito mais precisão. Quando a gente e os líderes entenderem que uma empresa não é feita de números, é feita de seres humanos, as coisas vão começar a entrar no eixo. Seus clientes, como eu falei no início, seus clientes são seres humanos, seus fornecedores são seres humanos, você é um ser humano até onde eu sei, os seus colaboradores são seres humanos, então você não cuida de dinheiro, você cuida de seres humanos, eles cuidam do dinheiro para você. Se você fizer as coisas como sendo um exemplo e levando em conta esse inconsciente coletivo que existe, você vai dar a cartada certa finalmente no seu negócio. É levar em consideração que as pessoas têm sede de serem lideradas por uma pessoa forte e que faça as coisas corretamente. No final das contas, a empresa é sim o seu reflexo. E aí eu faço a pergunta: como sua empresa está hoje? E se esse vídeo foi de alguma valia para você, por favor, considere se inscrever aqui no canal. Deixe um comentário, se inscreva, como eu falei, engaje o canal, porque também você engajando o canal também é um ato de amor para com o próximo. Pode ser que alguém esteja precisando ouvir isso que eu acabei de explanar nesse vídeo. Então, espero de coração que você tenha gostado do vídeo e que você tenha tirado alguma lição disso tudo, desses 20 e tantos minutos que a gente tá junto, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!